democracia representativa. Ainda é a regra geral a democracia representativa, e tem a sua importância, ninguém duvida. Só que agora você traz institutos para aprimorar essa democracia e tornar o poder público um poder público mais legítimo, que atende melhor os anseios do povo, porque agora ouve a população naquele momento em que a decisão é tomada. Cresce, portanto, a importância da democracia participativa e deliberativa, e o ordenamento constitucional e as legislações começam a consagrar diversas hipóteses em que o particular terá direito de participar de tomadas de decisões administrativas. A participação do cidadão na tomada de decisão administrativa reforça a legitimidade do poder público, reforça a democracia e tem previsão hoje no texto constitucional em legislações infraconstitucionais. No texto constitucional, por exemplo, você não tem um princípio expresso, como eu já salientei, da participação administrativa. Mas no texto constitucional, por exemplo, no artigo 37, parágrafo 3º, você vai ter a possibilidade de participação do cidadão na administração pública direta e indireta. O 37, parágrafo 3º, admite textualmente a participação de cidadãos na administração pública direta e indireta. A questão é que o 37, parágrafo 3º, remete ao legislador o tratamento, o disciplinamento, né, enfim, estabelecimento de regras para aquela participação administrativa, para aquela participação do particular na administração pública. Mas é fato, ainda que não tenha essa lei, ainda que essa norma constitucional não tenha sido ainda efetivada da maneira que ela deve ser, em tese, previsão constitucional existe. O 37, parágrafo 3º diz lá que o particular tem direito a participar da administração pública direta e indireta, de ser ouvido, de fazer reclamações, de fazer petições, o direito de petição. O direito de petição, que é o direito constitucional, é um direito de participação administrativa. O direito de petição, esse direito de reclamações do 37, parágrafo 3º, reflete então essa participação do administrado na tomada de decisão administrativa. Ainda não existe a lei do 37, parágrafo 3º. Então temos que esperar esse artigo ainda ser efetivado na prática. Mas na legislação infraconstitucional, nós encontramos outros exemplos característicos. Por exemplo, no Estatuto da Cidade, na Lei 10.257 de 2001, o Estatuto da Cidade ele é permeado por normas que pedem e garantem a participação do cidadão na tomada de decisões. Política urbana, que vai refletir no meio ambiente e na sociedade, essa política urbana, para ser implementada pelo prefeito hoje, ela tem que passar pelo debate com a população, que se faça conselhos municipais, que se façam as audiências públicas, mas tem que ouvir a população para implementar uma política pública urbana hoje, o prefeito. Em outras situações também, o Estatuto da Cidade traz essas ideias de participação administrativa. E não é só aí, não. Por exemplo, cresce a importância da participação administrativa nas leis que criam as agências reguladoras. A lei que cria a Anatel, a lei que cria a ANEEL, a ANP, a ANAC, a Ancine, por aí vai. Essas leis que criam essas agências reguladoras, autarquias, elas prevêem sempre instrumentos de participação do cidadão na tomada de decisão pela agência. Naquelas situações, naquelas leis, né, elas vão estabelecer a possibilidade de audiências públicas, de consultas públicas. A agência reguladora vai implementar uma nova tecnologia. Ela vai ouvir primeiro a população e depois implementa a tecnologia. Claro que teoricamente isso é lindo, gente. Teoricamente é perfeito. Olha só, eu sou o particular, eu vou ser afetado pela decisão administrativa. E aí o poder público me ouve primeiro? Nada melhor do que isso. Então vou dizer o que eu espero, vou estabelecer minhas críticas, vou estabelecer, obviamente, meus conselhos, e o poder público vai avaliar isso tudo e vai decidir da melhor maneira. É muito bonito na teoria. É claro que isso tudo passa pela prática. Na prática, só vai ter essa legitimidade toda se realmente a agência reguladora, por exemplo, ouvir o interessado e, mais do que ouvir, dar uma resposta para ele. Porque senão o que acontece na prática? Você faz audiência pública, faz consulta pública, ouve todo mundo. Você entende assim? Você entende assado? Muito obrigado, tchau. Vou decidir de outra maneira. Não adianta, eu ouvir para inglês ver. Não é para fingir que formaliza a participação administrativa para forçar uma legitimidade disfarçada. Não, a legitimidade tem que ser concretizada na prática. Mas aí é uma questão de sociologia, uma questão antropológica, uma questão que entra por outros rumos que não é o nosso rumo aqui da nossa aula. Voltando ao que me interessa. Algumas leis hoje têm exigido a audiência pública para editais de licitação, por exemplo.
Em alguns casos, o poder público não pode fazer a licitação sem antes ouvir a população. Outro exemplo, então, de participação administrativa se coloca na lei das parcerias público-privadas. Lá na lei 11.079, de 2004, essa lei diz que o edital que vai fazer a parceria público-privada, o edital de licitação para aquela concessão de serviço público, aquele edital de licitação que vai formalizar a parceria, aquele edital tem que ser precedido de uma audiência pública. Tem que ouvir primeiro a população. A nova lei de concessão florestal, promulgada recentemente, pede audiência pública para o edital de licitação de concessão florestal também. O que a gente vê é o seguinte, ainda que seja uma discussão muito política, uma discussão até filosófica, a questão da participação administrativa se transformou agora numa questão jurídica, porque ela está prevista, a participação, em legislação infraconstitucional, ela está prevista no ordenamento constitucional, e mais do que isso, há uma tendência. Em todas essas leis que eu citei, leis novas, leis da década de 90 para cá, em todas essas leis você tem a previsão expressa de participação do cidadão na administração pública. É claro que a questão se a participação vai ser implementada de maneira correta ou não, é uma questão que foge da nossa discussão hoje, mas eu espero que a participação seja efetivada da maneira adequada. Agora, essa discussão passa dos nossos limites de hoje. Pelo menos eu queria deixar essa ideia de que a partir da ideia de que a democracia precisa ser reforçada, a legitimidade precisa ser reforçada, você sai de uma democracia meramente representativa e passa a conviver hoje com uma democracia também o quê? Participativa e deliberativa. Tudo isso vai depender das condições efetivas, das condições materiais em que ela se colocar, das condições em que ela realmente for efetivada, no caso concreto, a participação. E a gente chega então ao último princípio do curso, e esse princípio ele traz algumas situações concretas, bem polêmicas também, o princípio da segurança jurídica. O princípio da segurança jurídica é um princípio geral do direito. O princípio da segurança jurídica ele está implicitamente consagrado no texto constitucional. Não há uma norma no texto constitucional falando da segurança jurídica, mas você extrai esse princípio da segurança jurídica de algumas passagens do texto constitucional. Quando a Constituição Federal fala lá do respeito necessário, como eu já disse numa aula anterior, do respeito necessário ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada, ao direito adquirido, o que a Constituição Federal está preocupada? Está preocupada com a estabilidade das relações jurídicas. Você não pode ficar discutindo, por exemplo, uma causa, uma decisão judicial, eternamente. Chega um momento em que se opera a coisa julgada. E aí, quando ocorre a coisa julgada, você não pode mais rediscutir aquela situação. Vamos supor aquela coisa soberanamente julgada. Você já não pode mais interpor recurso, já passou a rescisória, não pode mais discutir. 40, 50 anos depois, eu quero rediscutir aquilo, não achei muito justo. Não dá mais. Chega um momento em que a justiça cede espaço para a estabilidade das relações sociais. Tem que ter um mínimo de segurança jurídica. Então você não pode discutir indefinidamente situações. Assim como não pode o poder público retirar direitos que já foram incorporados ao seu patrimônio. Direito adquirido, portanto, coisa julgada, ato jurídico perfeito, tem que ser respeitados pelo poder público. Isso traz o quê? Segurança, estabilidade. Estabilidade jurídica. Além dessa norma, por exemplo, uma outra norma constitucional que traz a prescrição. Quando você traz a prescrição para determinadas ações, não só na Constituição Federal, mas na própria legislação infraconstitucional, você traz regras de prescrição para quê? Para trazer um mínimo de estabilidade para as relações. Um fato aconteceu hoje. Você não pode querer discutir esse fato 80 anos depois. O fato aconteceu hoje, você tem que dar uma solução para esse fato num tempo razoável. É o tempo de prescrição. Passou o tempo, você não pode propor uma ação judicial para discutir aquele fato que aconteceu há anos atrás. Você vai querer ressuscitar os mortos? Vai querer trazer estabilidade para a sociedade? Isso é ruim para a sociedade, isso gera um caos. Você amanhã não sabe se vai ser processado e julgado. Você não sabe se 40 anos depois você vai ser processado e julgado por um fato que você cometeu há 40 anos atrás. Olha a instabilidade, olha a insegurança. Na verdade, então, voltando ao que me interessa, a segurança jurídica ela é retirada implicitamente do ordenamento constitucional. E ela vem consagrada eventualmente em algumas leis. A Lei 9784 de 99, a Lei 9784 de 99, Lei do Processo Administrativo Federal, ela traz uma série de princípios no artigo 2º. E a Lei 9784 de 99 acaba consagrando o princípio da segurança jurídica. É um princípio, portanto, implicitamente consagrado no ordenamento há algum tempo e que vem agora cada vez mais sendo efetivado, não só pelo legislador, mas também pelo administrador. Ainda que seja difícil conceituar segurança jurídica,
costuma-se dizer que a segurança jurídica